6 horas mais 8 minutos, atenção, o balanço começa com essa história para você. Uma mãe, notícia da madrugada, uma mãe jogou a própria filha do 5º andar do prédio onde ela morava com a criança. Ela joga a criança do 5º andar e depois se joga. Álvaro Zanotti está comigo nesse caso, bom dia para você. Os últimos detalhes dessa história para o povo de casa. Bom dia, Peruca. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos só fazer uma ressalva que essa é a versão oficial dos bombeiros e da polícia, porque a gente não conseguiu falar com a família, eles não queriam conversa no momento, claro, estavam todos muito assustados e a mãe saiu daqui desacordada. Então vou contar para vocês o que a polícia nos contou, que a mãe jogou a criança, uma menina de apenas 4 anos de idade, do 5º andar desse prédio aqui que fica na Vila Lajeado, na zona oeste de São Paulo. Eu vou aproveitar, não é o mesmo apartamento, mas tem uma janela ali com a luz ligada para mostrar para vocês a rede de proteção. Também tinha essa rede de proteção na janela. A mãe teria cortado essa rede de proteção e jogado a criança. Coincidentemente, a gente está mostrando para vocês também o 5º andar do prédio. Foi dessa altura que a criança caiu, uma altura de mais ou menos 16 metros, porque o pé direito aqui do andar inicial do térreo é um pouco maior. A criança caiu dessa altura e, por incrível que possa parecer, Peruca, ela quase não se machucou. Algumas pessoas vão dizer que foi uma coincidência, outras um milagre, mas o que aconteceu é que exatamente na hora em que a criança caía, entrava um carro pela garagem, exatamente por esse portão aqui que está atrás de mim. E aí o que aconteceu? A criança caiu exatamente sobre o para-brisas desse carro. E isso amorteceu a queda. A criança saiu daqui só com alguns cortes bem superficiais, mas estava conversando normalmente, falou com os bombeiros que fizeram um resgate e ela contou o seguinte, ela também estava meio atordoada, não sabia o que tinha acontecido, porque segundo ela estava dormindo e quando acordou já estava em cima do carro. Então a polícia acredita que quando ela foi jogada da janela, ela ainda estava dormindo. Aí é que começaram 2 horas de uma intensa negociação do Corpo de Bombeiros aqui, dos policiais, com essa mãe. A gente não tem a identidade dela e também não divulgaríamos, né, até por uma questão para preservar a família. E aí ela estava bem desnorteada, ela não falava coisa com os policiais. Ela dizia que não tinha jogado a filha, tinha apenas colocado a filha na janela. Também não explicou muito bem por que tudo aquilo estava acontecendo. Foram 2 horas em que eles analisaram todas as possibilidades. Pois não, Peru? Só um minuto, por gentileza. Só um minuto, eu já volto contigo. Me dá a imagem, segura a imagem da direita. Para a imagem. Enche a tela. Preste atenção. Às vezes você está se perguntando em casa assim, Peru, você tem a imagem que está rodando de uma pessoa se jogando numa janela. Espera aí. Essa imagem é exclusiva da Record TV. Nós flagramos o momento em que esta mulher se joga. É a mãe da criança. Para tudo. Olha essa imagem. A nossa equipe chegou no local, acompanhada dos bombeiros, acompanhada da polícia e o nosso repórter cinematográfico. Quem que é o cara que fez a imagem? Busca para mim, fazendo favor da madrugada. O cara foi, fechou na janela e pegou toda a movimentação. É o Ricardinho, nosso cinegrafista Ricardinho. Chegou, viu a movimentação na janela, ele fecha a janela. Essa imagem exclusiva da Record TV, o momento em que esta mulher, que é a mãe da criança, se joga. A filha já está lá embaixo. Ela vai para a janela, roda a imagem, olha ela pendurada na janela. Olha o que vai acontecer. Roda de boa. Olha, tem fogo no apartamento. O bombeiro tenta segurar ela. Ela se joga na sequência. Pera aí, eu tenho fogo no apartamento. Tem a mulher pendurada na janela, segurando ali na redinha de proteção que foi cortada. Olha o momento que esta mulher se joga. Atenção, meu povo de casa. A criança caiu nesse carro. Nós temos o local da queda da criança em cima do para-brisa. Aí você fala, Peruca, a criança se feriu com gravidade, poucos ferimentos. Cai do 5º andar, nós temos 3 metros cada andar, 3 vezes 5, 15 metros de altura. A criança cai em cima deste carro. Na sequência, a mãe se joga. Olha o flagrante da nossa equipe aqui da Record TV, do Balanço Geral. O nosso Ricardinho, que é o cinegrafista da madrugada, ele chega, ele vê a movimentação na janela, tem fogo no apartamento. Olha o fogo. Olha a mulher pendurada na janela e se joga. O bombeiro tenta segurar e não consegue. Álvaro Zanotti está em frente ao prédio, acompanhando toda a movimentação. Olha o momento da correria, o bombeiro com as luvas azuis e dali na frente tem o policial
que vai entrando no prédio. Olha mais uma vez, gente. Olha que imagem, que detalhe, que é o momento que esta mulher se joga. Só a Record TV tem essa imagem e é uma imagem assustadora, porque nós temos uma criança que cai, que é jogada, segundo a versão da polícia, e depois nós temos a mãe se jogando do quinto andar, né, Álvaro Zanotti? Peruca, essa imagem é do repórter cinematográfico Ricardo Bonifácio, ele que fez esse flagrante. Foi logo depois, umas 2 horas mais ou menos depois, que a criança foi jogada da janela, dessa mesma janela. Os bombeiros fizeram toda a negociação possível, os policiais também. Eles foram em apartamentos superiores para poder olhar o que poderia ser feito, se alguém poderia descer de rapel para poder segurar ela. Mas o que aconteceu? Logo depois ela apareceu na janela com alguma coisa pegando fogo e colocou fogo na cortina da janela. Então aí a coisa mudou de figura, porque além dela estar colocando a vida dela em risco, ela também estava colocando a vida das mais de 1000 famílias que moram aqui nesse condomínio. Então aí os bombeiros eles tiveram que entrar, eles não tiveram outra alternativa. Toda essa negociação estava sendo feita pela porta, a porta do apartamento ainda estava fechada. Eles tiveram que arrombar essa porta e entraram. Foi exatamente no momento em que ela se assustou, subiu no parapeito da janela e infelizmente aconteceu o que ninguém queria que tivesse acontecido. Foi um corre-corre danado aqui. Os bombeiros fizeram todo o possível para estabilizar ela ainda aqui antes de levar ela para o hospital, mas ela já saiu daqui desacordada e parece que o estado de saúde dela é bem grave. A gente não sabe exatamente o que motivou tudo isso que aconteceu, que os bombeiros disseram e a polícia disse que ela jogou a filha lá de cima. Ela falava em alguns momentos sobre divórcio, que ela estava passando por um momento difícil na vida dela. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, já que a família não quis conversar com a gente aqui. Peruca. Então a informação que acaba de chegar é que ela se separou recentemente, tá? Estaria surtada nesse apartamento. A versão contada pela polícia de que ela teria jogado a filha do quinto andar. Após a queda da criança, teria colocado fogo no apartamento, colocando em risco não só mais a vida dela, mas também 1000 famílias que vivem nesse local. E ela se joga. Olha a imagem flagrante do jornalismo da Record TV. No canto esquerdo, a imagem do carro onde a criança caiu. No canto direito, o vídeo que mostra o exato momento que esta mulher se joga do quinto andar. Claro, é uma separação. Pode ter o envolvimento dessa separação na atitude desta mulher. Nada justifica. Não justifica. Olha que história, né? Que ponto que chega a mãe de tomar uma atitude, jogar uma criança, segundo a versão contada pela polícia, a filha, do quinto andar, e depois tacar fogo no apartamento, se jogar. Ela tinha a intenção, né, analisando essa história contada pela polícia, ela tinha realmente a intenção de matar a filha e depois se matar. E olha só o flagrante do jornalismo da Record TV, o momento em que esta mulher se joga. O bombeiro está lá tentando apagar o fogo, ele percebe que a mulher foi para a janela. Ele tenta ainda segurar esta mulher, não consegue, o bombeiro. Que cena de desespero, que cena registrada pelo jornalismo aqui da Record TV durante a madrugada aqui em São Paulo. Uma imagem exclusiva. Nossa equipe flagrou o momento que esta mulher desesperada se joga. Não é uma cena para se vangloriar, dizer assim, olha, só nós fizemos esta mulher tentando se matar. Não é esse o nosso objetivo. A gente fala o seguinte, exclusiva por quê? Porque a nossa equipe chegou lá e o nosso repórter cinematográfico teve a sensibilidade de perceber a movimentação, né? E fechar para ver o que realmente estava acontecendo no apartamento. E nesse momento, ele acaba flagrando, registrando a queda desta mulher, que estava surtada, né? Tem um processo de separação na história, que chega agora na tona. Olha, se separou recentemente. Teve um surto por esse motivo? Tem uma outra história por trás desse caso? É o que a polícia vai tentar descobrir. Eu sigo nesse caso só porque você vai falar assim, Peruca, mas você falou da queda, a mulher se joga a criança. Eu quero saber como elas estão. Tanto a mãe como a criança. A Priscila Doroche está em frente ao hospital e vai trazer informações desse caso para a gente. Diga, Priscila. Bom dia, Peruca. Bom dia a todos. Elas foram encaminhadas aqui pelas equipes de socorristas para o Hospital das Clínicas. A mãe chegou inconsciente e em estado grave, permanece internada aqui no hospital. A criança, o contrário, Peruca. Felizmente, a criança chegou consciente, com apenas arranhões. E segundo os médicos, informações iniciais ainda
Provavelmente agora, imediatamente, o hospital já deve divulgar um boletim médico com mais detalhes, né, Peruca? Mais informação que nós temos é que a criança, inclusive, falou algumas palavras e esse carro, ele serviu para-brisa para amortecer essa queda. Senão, os ferimentos poderiam ter sido muito mais graves que apenas arranhões. Quando nós chegamos aqui, por volta das 5 horas da manhã, a família já estava aqui, todos muito abalados, não quiseram gravar entrevista nem conversar, só pediram que estão se preservando neste momento. Eles aguardavam bem aqui atrás de mim, na entrada da emergência aqui do hospital, agora eles já entraram. Provavelmente, né, Peruca, como eu falei, informações iniciais, porque tudo aconteceu há pouco, durante a madrugada, a família já deve ter subido para conversar com os médicos para ter informações mais detalhadas do estado de saúde. Mas a mãe e a criança permanecem aqui internadas no Hospital das Clínicas. Chegaram já, obrigado Priscila, chegaram as novas imagens? Olha, eu tenho novas imagens deste caso. Atenção, atenção você que está com peruca. Ela está colocando fogo na cortina nesse momento. Olha, atenção, ela já cortou a rede, né, por onde a criança foi jogada, segundo a polícia. E mais, ela está atacando fogo na cortina. Olha o momento exato que ela ataca fogo no apartamento. Os bombeiros começam a correr para poder apagar o fogo. E olha o que ela vai fazer, ela se senta na janela e ali ela fica observando toda a movimentação. Ó o bombeiro meteu o pé na porta. Ela percebeu a aproximação do bombeiro. O bombeiro tenta segurar esta mulher e ela se joga. São cenas impressionantes, imagens exclusivas do jornalismo da Record TV. Você que está com peruca, olha a sequência desse caso. A filha já está lá embaixo, cai em cima de um carro, esse carro branco da esquerda. E na direita, ela vai tacando fogo no apartamento, na cortina, ela se senta na janela e fica ali parada por alguns segundos. Até a reação, quer ver? Ela vê que o bombeiro chegou, o bombeiro corre, tenta segurar ela pela perna e ela se joga. Atenção, atenção para as imagens exclusivas da Record TV que mostra toda a movimentação aqui em São Paulo durante a madrugada. Esse caso triste, da mulher que, segundo a polícia, joga a filha do quinto andar e depois ela se joga nesta imagem, nesse flagrante, Marcos Leandro. Bruno Peruca, e um funcionário do prédio contou que a mulher mora com a garota há cerca de 3 meses nesse apartamento, viu, Peruca? Esse apartamento é alugado e os moradores e também os funcionários do edifício desconfiam que ela tem problemas psicológicos. Mas veio à tona aí essa possibilidade, você mesmo disse a respeito dessa separação, né? É bem possível que ela tenha se separado recentemente e isso talvez tenha abalado psicologicamente, né, Peruca? Ela tenha talvez aí ficado com alguns comportamentos estranhos e isso deve ter, isso fez com que os moradores e também alguns funcionários do prédio tivessem essa impressão de que ela teria algum problema psicológico. Aí a gente revê a cena, né, Peruca, ali já pegando fogo a cortina, a tela já cortada por ela, a menina já havia sido jogada e veja só o momento ali que ela vai se sentar ali no parapeito dessa janela, veja só, já subindo ali a labareda, o fogo já tomando conta dessa cortina, ela se senta no parapeito e de repente se assusta, né? Tomou um susto, o bombeiro entrou repentinamente dentro desse quarto, ela tentou ainda fugir dele por ali, se segurou na tela, fez o que pôde, mas numa atitude inesperada acabou se jogando lá de cima, preferiu se jogar do que se entregar ali, do que ser rendida por esse bombeiro, viu, Peruca? Olha, me divide a tela fazendo favor, peruca e a imagem. Mostra aqui no estúdio fazendo favor. Quinto andar do prédio. Olha só para você ver se não tem a mão de Deus na história, né? Para salvar essa criança. Quinto andar do prédio. A mãe, segundo a polícia, joga a filha. A filha cai. No momento exato da queda, um carro está passando. A criança cai em cima do para-brisa desse carro. E dá a imagem do carro agora. Olha como ficou o para-brisa do carro. Mostra. Pode encher a tela, fazendo favor. E este carro, justamente naquele momento, passando daquele local, amorteceu a queda da criança. A criança foi levada para o hospital. Coloca a Pridoroche lá, fazendo favor. Vê se ela está no ponto lá, comigo. A criança é levada para o hospital. E acredite se você quiser, a criança foi levada para o hospital viva. Cadê a Priscila? Tá aí? Viva. E a criança chegou a conversar, chegou a falar com as pessoas, com os socorristas. Não foi, Priscila? Essa informação que nós temos, Peruca, que ela chegou a falar algumas palavras,
porque ela teve apenas estes arranhões. Como eu falei, são informações iniciais, a gente ainda não tem um boletim médico que possa confirmar todas essas informações. Eu acabei, inclusive, Peruca, enquanto você falava com o Álvaro Zanotti, de circular aqui na frente do hospital. A família, como eu falei, que estava aqui atrás, acabou de subir mesmo. Temos essa informação confirmada. Provavelmente, então, para ter uma informação mais atualizada. Mas a criança, sim, ela chegou consciente aqui no Hospital das Clínicas e provavelmente agora está passando por uma avaliação médica, deve ficar em observação, essa criança de 4 anos. Assim que a gente tiver informações, o boletim médico mais atualizado ou qualquer nova informação, Peruca, eu volto a lhe chamar. Olha, a mãe tá em estado grave, não tá, Priscila? Estado grave. A informação que nós temos é que ela já chegou aqui ao hospital em estado grave e inconsciente. A gente ainda não tem informação, mas provavelmente agora vendo a imagem, né, Peruca, se ela teve alguma queimadura, inalou fumaça e por isso ela chegou em estado grave aqui no Hospital das Clínicas, é essa informação que a gente aguarda.